O tema geral dessas duas exposições bíblicas é o Pai Nosso, a oração, principal exercício da fé. Lembra das frases de Lutero e Barth de ontem? Lutero disse que o trabalho do cristão é orar. Barth lembra que ser cristão é orar. E a gente está tentando entender como é que nós podemos orar nesse novo mundo. Nós somos chamados a orar. Deus nos fala, nós somos compelidos a responder em oração, mas como permanecer em oração nessa cultura essencialmente urbana, onde você passa 12, 15 horas fora de casa diariamente, você chega ao fim de semana esbagaçado, arrebentado. Às vezes você tem uma igreja aí que tem 2 cultos por domingo, EBD de manhã, alguma classe de treinamento à noite, onde você encontra espaço para orar, como orar sem cessar. E a gente está tentando investigar isso à luz do Pai Nosso, a oração modelo, a oração que Jesus ensinou para a gente, como a gente deve proceder em oração. Vamos lá, vamos ler aí versos 9 ao 13. Eu vou deixar o 14 e 15 para daqui a pouco eu volto a ele. Mateus capítulo 6, versos 9 a 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar e a gente recomeça de onde nós paramos. Deus, nosso Pai, nós nos alegramos em Ti, porque podemos Te chamar por esse lindo nome por meio de Jesus Cristo. Somente por meio do nosso único Salvador, o nosso grande irmão, nosso irmão mais velho, é que podemos nos achegar a Ti e ter a confiança, a fé de que o Senhor nos atende como Pai. Nessa manhã, dá Teu Espírito para nós, Senhor. Ó Deus, ilumina a Tua palavra, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e sermos cativos a ela. Deus, que a Tua palavra venha nos dirigir hoje, nesse dia, hoje mesmo, é o que nós pedimos. Amém. Ok. Só para recapitular muito rapidamente o que nós vimos ontem, eu propus dividir essa passagem em algumas partes muito específicas. A primeira parte aí do verso 9, nós temos uma invocação, Pai nosso que estás nos céus. Do santificado até o livra-nos, nós temos 6 petições. Ontem nós consideramos as 3 primeiras petições. São petições onde aquele que ora demonstra zelo, preocupação pela glória e pela majestade de Deus. Hoje, a gente se volta para as 3 últimas petições, onde aquele que ora tem ou exprime diante de Deus, Deus o Pai, as suas reais necessidades de pão, de perdão e de livramento. E a oração termina com uma doxologia, isto é, uma palavra de celebração, uma palavra de louvor. Só para nós relembrarmos, a introdução ou a invocação lembra para a gente que a nossa oração tem que se iniciar com a perspectiva correta de quem Deus é. Aquele que se prostra para adorar ou para orar, aquele que se ajoelha para se dirigir a Deus, ele deve começar a sua oração tendo um entendimento de quem Deus é. Então, nós gastamos alguns minutos pensando no que significa Pai que está nos céus. E o nosso, lembra que nós temos que orar juntos, e eu vou desenvolver esse ponto um pouco mais hoje, e nós oramos juntos por meio de Jesus Cristo. Nós só conseguimos nos dirigir a Deus como Pai por meio de Jesus, como nosso Salvador, como aquele que vem trazer o reino para nós. Depois nós temos 3 petições. A primeira petição é que nós oramos, nós suplicamos para que o nome de Deus receba a glória. E, paradoxalmente, ao mesmo tempo que nós ansiamos pela manifestação da glória de Deus, nós somos santificados no processo da oração. O Catecismo de Westminster, o menor, ele vai tratar a oração como meio da graça. Isso é importante, eu não tenho como desenvolver esse ponto nesse momento aqui, nessa altura, mas isso é um ponto importante. Gente, quando nós nos prostramos para orar, não importa o tamanho de nossa oração, algo acontece com a gente. Não só o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando nós oramos, mas o mesmo Espírito opera a transformação naquele que ora. Santificado seja o teu nome. Segunda petição, nós ansiamos pela vinda do reino, um reino que já veio e um reino que virá na sua consumação, quando Cristo voltar uma única vez,
todo olho verá em glória no último dia. O ponto aqui que nós precisamos lembrar é que nós temos um anseio pelo reino, nós temos um anseio pela consumação escatológica, nós temos um anseio pelo triunfo da causa de Cristo nessa terra. Nós lemos Romanos 8, nós temos um anseio para que essa criação que foi escravizada, não por culpa sua, mas por culpa dos nossos pais, seja limpa, purificada, renovada, venha se tornar de fato novos céus, nova terra. Mas, e esse é o ponto importante aqui, nossa oração não tem o poder de trazer o reino, de um lado, mas nossa oração é o meio pelo qual o reino virá. Então, quando nós oramos, quando nós nos colocamos de joelhos, a oração de fato é meio da graça. Voltei ao ponto. Isto é, a oração é aquele meio pelo qual nossa vida será transformada, as pessoas ao nosso redor serão transformadas, as coisas ao nosso redor serão transformadas. A oração é o meio pelo qual nós somos chamados a lembrar a Deus as suas promessas e é o meio pelo qual Deus cumpre suas promessas. Em outras palavras, sem oração, a gente não tem como ver nossa vida transformada, a gente não tem como ver a vida dos outros transformada, a gente não tem como ver as coisas ao nosso redor transformadas, a gente não tem como ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, e há muitas promessas de Deus na Bíblia para o seu povo, para nós, e a gente não participa, a gente não coopera com a vinda do reino, porque o reino virá, mas ele virá mediante nossas orações. E, por último, nós oramos para que a vontade de Deus seja feita. E lembra, eu tentei mostrar para vocês que essa vontade há dois níveis de vontade aqui. Essa vontade se refere à ação de Deus na nossa vida, nos conformando ao plano dele, um plano que é soberano, que é algo da vontade, da livre vontade dele, mas, de outro lado, essa vontade, essa expressão, seja feita a sua vontade, é encontrada na boca de Jesus no Getsemane. Ele não declara, ele não toma posse, ele não dá ordem ao seu amado Pai, ainda que ele seja cheio de glória tanto quanto o Pai, ele seja eterno como o Pai é eterno, ele participa da mesma divindade que o Pai, ele e o Pai são um em essência, junto com o Espírito Santo, mas ele ora ao Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O que Jesus quer ensinar para a gente à luz dessa oração no Pai Nosso? Que essa vontade se refere ao plano eterno de Deus, em de ajuntar para o Filho um povo que lhe é especial. Nós oramos para que Deus ajunte, Deus atraia os eleitos ao Filho, como a gente aprende em Efésios capítulo 1, verso 10. A gente ora para que no Filho tudo seja convergido, assim nos céus como na terra, como diz Efésios 1, 10. Então, essa terceira petição é a petição para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, sim. Nós nos submetemos à livre vontade de Deus, mas, do outro lado, nós oramos para que o plano de Deus, salvador, seja operado com poder em nossa história, como é operado no céu, também na terra. Então, essas três primeiras petições são centradas em Deus, na sua glória, no seu reino, na sua vontade / salvação. Agora a gente se volta para as três últimas petições. Pão, perdão, livramento. Primeiro pedido, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Há pelo menos 4 interpretações a respeito de pão nessa passagem. 3 são espiritualizantes, uma é concreta, uma é real, tangível. A primeira interpretação, e a mais antiga, é uma interpretação sacramental. Eu citei aqui um livro sobre os pais da igreja. Os pais da igreja entendiam a expressão pão aqui ligado ao sacramento da Santa Ceia. A ideia é que na Santa Ceia, Deus, de fato, ofereceria o corpo de Cristo para a sua igreja. Então, há um pedido, há um anelo para que na ceia o corpo de Cristo seja oferecido. Mas uma regra importante da interpretação bíblica é que a gente tem que deixar o texto falar. Por mais bonita que seja a ideia, por mais bacana que a ideia seja, até mesmo edificante, a gente tem que buscar o significado real da passagem bíblica. E a passagem bíblica não está falando nada sobre sacramento, sobre ceia, pão e cálice. A gente tem que encontrar isso em outra passagem bíblica dentro do Evangelho de Mateus. Uma segunda explicação é que o pão aqui se referiria ao reino, estaria conectado ao reino. Então, o pão aqui se trataria da vinda gloriosa de Cristo, quando os céus serão um banquete, onde nós vamos celebrar para toda a eternidade. As imagens que Jesus
comunica de céu na Bíblia são concretas. Isto é, a céu na Bíblia é uma festa de casamento judaica. E quem já viu uma festa de casamento judaica sabe que é uma festa muito animada, um carneirão dourando lá no churrasco de carneiro lá, girando, muito pão, muita fruta, vinho. Ops, não sei se posso falar isso, mas eles gostam de vinho. O primeiro milagre de Jesus foi fazer vinho de melhor qualidade, talvez vinho alemão ou vinho francês, não sei, né? Mas o ponto aqui é que essas imagens de céu são concretas. Então, alguns pais da igreja, e mesmo alguns reformadores, entendiam que esse anseio pelo pão estava conectado ao anseio, ao banquete que nós vamos celebrar por toda a eternidade. Cristo, Abraão, Isaac, Jacó, todos nós juntos, comendo, bebendo, celebrando o triunfo final de Jesus sobre o pecado e sobre o mal. Mas o texto também não fala diretamente de escatologia. A primeira parte fala de escatologia, ela fala da vinda do reino, do anseio que o crente, aquele que ora, tem que ter pelo reino. Mas o texto não trata disso. Uma terceira interpretação, muito popular, principalmente no meio mais evangélico, que o pão aqui é palavra. Então haveria-se um anseio pela palavra de Deus, pela Sagrada Escritura. Mas o texto também não está falando nada da palavra de Deus aqui. De um lado, e fica uma dica para quem quiser pesquisar, é muito legal talvez você escrever num caderno, no seu computador ou em algum lugar, o Pai Nosso, tentar ir lendo os salmos e ligando cada petição do Pai Nosso aos salmos. Como eu disse ontem de passagem, o Pai Nosso é um grande resumo das orações que você encontra no Saltério. Ok, o Pai Nosso já está saturado de palavra. O Pai Nosso é palavra de Cristo, palavra de Deus para nós. Então é quase redundante se orar para que Deus nos dê a palavra dele, a Sagrada Escritura dele para a gente. E nota, essa é mais uma interpretação espiritualizante, abstrata, sem concretude, e que rompe a paridade presente dentro da oração. Nós temos uma invocação, nós temos 3 pedidos centrados na glória de Deus, agora nós temos 3 pedidos centrados em nossas necessidades reais, concretas, e nós temos uma doxologia. O que é o pão aqui? O pão aqui é pão mesmo. É o pão que nós comemos todo dia. É o pão que nós nos alimentamos agora há pouco. Quando Jesus ensina-nos a orar, ele nos ensina a pedir comida, nos ensina a pedir pão, o alimento mais básico para o Deus que é nosso Pai. A fraseologia aqui desse pedido é um pouco complicada. A expressão de cada dia só aparece no Evangelho de Mateus. Nem mesmo na literatura secular da época, no aramaico, no grego, não aparece essa expressão. Os eruditos ficam brigando para tentar descobrir o que significa essa expressão. A nossa Bíblia, pelo menos a área que eu estou usando, ao meio da Revista Atualizada, traduz a expressão como pão de cada dia. A noção aqui é que nós suplicamos a Deus para que Ele nos dê a cada dia o nosso pão. Mas alguns têm sugerido que esse pão é o pão futuro. A ideia de que Deus nos dê aquilo que já está reservado para nós. Deus traga hoje aquilo que Ele já reservou para nós, aquilo que Ele já prometeu para nós. Mas uma forma talvez mais precisa, que tem sido sugerida para traduzir essa expressão de cada dia, o pão nosso de cada dia, é pão diário, o pão cotidiano, ou mesmo o pão de amanhã. E deixa eu tentar explicar isso aqui. A noção aqui que alguns têm sugerido é que você é chamado, você é ensinado pelo próprio Jesus a pedir o pão seu diário. Você é lembrado aqui que Deus sustenta você e Deus sustenta todos nós juntos. Lembra? Somos nós que oramos. Somos nós juntos que oramos. Deus sustenta todos nós juntos como Deus sustentou o seu povo no deserto, dando maná. A noção aqui é lembrar a gente que Deus é que sustenta a gente diariamente, todo dia, cotidianamente. Nós somos instados, então, a não só pedir o pão, mas recebê-lo com gratidão, porque Deus mesmo é que nos concede. Isso é muito curioso. Ninguém trabalhou hoje aqui. Nós já chegamos aqui, tinha pão pronto. Eu acho que tem pão feito ali pelos próprios cozinheiros. Eu acho que não é nem pão comprado. Isso é uma ilustração do que Deus está fazendo pela gente aqui. Antes que a gente peça, Deus já providenciou
pão para a gente. Nós já chegamos, antes de orar, nós já recebemos pão. Nós o recebemos, então, com ação de graças, nosso pão diário, nosso pão cotidiano. Essa é uma noção baseada lá em Deus sustentando com o maná no Antigo Testamento, Êxodo 16, verso 4 e seguintes. Mas uma outra possibilidade de pão nosso de cada dia ser o pão nosso de amanhã, dá-nos hoje. A ideia aqui, e que parece que Paulo desenvolve isso em Filipenses 4, verso 6, é a noção de que o crente é ensinado por Jesus a não ficar ansioso com nada. Nós somos lembrados que Deus dá nosso pão, o pão que deveria ser feito amanhã, ele já é nosso porque Deus é que providencia esse sustento para a gente. Deus nos dá o pão. Nós somos chamados a suplicar o pão. Nós somos chamados a pedir o pão. Eu acho muito legal a interpretação que Lutero faz de pão aqui. Lutero era brilhante. Ele escreveu o seu breve catecismo. Eu acho que ele está na internet, você botando lá no Google, o breve catecismo de Lutero, você pode dar uma olhada nele. É um texto impressionante. Ele escreveu esse texto para ajudar os pais a educar sua esposa e seus filhos e filhas na fé cristã. Então, ele é dirigido aos pais. Então, perdoa as irmãs aqui, as moças aqui, se a linguagem parece ser um pouco machista, ou um pouco centrada no homem. Mas lembra, ele está escrevendo para o pai aqui. Olha o que ele diz. Ele comentando a expressão pão nosso de cada dia. Tudo que pertence ao sustento e às necessidades da vida, como? Ele está tratando do que é o pão. Comida, bebida, vestes, calçado, lar, campos, gado, dinheiro, bens, uma esposa piedosa, filhos piedosos, empregados bons, superiores piedosos e fiéis, bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, vizinhos fiéis e coisas semelhantes. O cristianismo é vivido na terra. Nós não somos anjos, nós somos homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus aqui nos ensina a ansiar não apenas o pão, mas tudo o que nós precisamos para viver vida digna, de forma que Deus, o Deus que é santo, o Deus que reina, o Deus que salva, receba toda a glória. Nós aqui somos convidados a nos derramar diante de Deus. O que você precisa? Você chegou com necessidades aqui. Você talvez tenha vindo para cá com uma série de responsabilidades, decisões arriscadas para tomar. Você já derramou isso da presença de Deus? E olha aqui, lembra, eu já disse isso ontem. Basta você dizer, Senhor, lembra do meu pão. Você não precisa multiplicar palavras diante de Deus. Deus, eu tenho uma prova, me ajuda. Deus, eu tenho que decidir, casamento, noivado, me socorre. Eu preciso de segurança, eu preciso que o Senhor me mostre o que fazer. Não é por vãs repetições, Jesus fala isso nos versos anteriores, que nós seremos atendidos, mas é uma súplica sincera, confiante, de que por meio de Jesus o Pai vai nos atender, e Ele de fato nos atende. Deus não estraga prazeres, Deus não desmancha prazeres celestial. Deus tem prazer que seus filhos sejam contentes. Deus tem prazer que seus filhos sejam satisfeitos. Porque quando seus filhos são contentes e satisfeitos, Deus recebe a glória. Nós conferimos glória para Deus. Ok, esse é um lado brilhante da oração, um lado iluminado da oração. A gente vai ver um lado mais de trevas da oração já já. Mas nesse momento aqui, nós somos convidados a nos dirigir a Deus como nosso Pai. Não como um paizinho, não como criancinhas pequenininhas, não num ambiente infantil, mas como homens e mulheres adotados por Cristo, co-irmãos de Jesus. Ele, nosso irmão mais velho, nós somos irmãos mais novos. Ele é herdeiro, nós somos co-herdeiros com Ele. Nós somos instados a nos apresentar diante dEle e dizer, Senhor, dá o que a gente precisa para viver vida digna. Dá o que a gente precisa para viver uma vida que glorifique o Senhor. Dá aquilo que a gente precisa para comunicar a glória ao seu nome. Mas eu quero voltar ao pão aqui por um momento. Ontem, Mike pregando, ele falou que Deus ama os pobres. E essa é uma verdade. Infelizmente, esse debate aqui no nosso país ficou interditado por causa da linguagem marxista. Você encontra na boca de católicos e protestantes a noção, a opção preferencial pelo pobre. Como se os marxistas tivessem descoberto há
pedra filosofal ou fogo. Na verdade, o marxismo aprofunda a deformação do cristianismo. O que Marx fez foi secularizar uma visão de mundo judaico-cristã, não tem como desenvolver esse ponto. Mas a gente não pode esquecer que na Bíblia, de fato, Deus é o Deus dos pobres. Eu creio que talvez poucos aqui tenham passado fome, ou passado necessidade. Mas é muito interessante você conversar com cristãos em situações limite, cristãos que têm dificuldades materiais, barreiras intransponíveis para viver uma vida razoavelmente digna. É muito curioso. Você não vai ver, e lembra do Salmo, o justo mendigar o pão. Porque Deus vela pelo cristão que implora o seu pão diário ou o seu pão de amanhã. Ele não precisa ficar ansioso, como Paulo lembra. Parece que Paulo está comentando, inclusive, Pai Nosso, em alguma medida, em Filipenses 4. Aqueles que passam necessidade, aqueles que passam fome, literalmente, eles são confortados que eles têm em Deus um Pai pronto a suprir as necessidades. E se eles clamarem, Deus, que é Deus de pobres, Deus que fica ao lado do pobre quando ele tem uma demanda contra o rico, esse Deus vai atender aquele que passa necessidade. A gente, ainda que possa ampliar, como Lutero, o significado da palavra pão, a gente nunca pode perder de vista que Jesus ensinou essa oração para gente simples e humilde. Gente que depois vai precisar ser alimentada 2 vezes por ele. Ele vai precisar, literalmente, multiplicar pãezinhos e peixinhos para alimentar essas multidões, porque eles não tinham onde comer. Eles não tinham como comprar comida. Esse é nosso Deus, Pai, por meio de Jesus Cristo. Ele tem prazer de nos alimentar dia a dia. Ele tem prazer de nos satisfazer dia a dia. E nesse sentido, gente, parafraseando Calvino, quando você comer um prato de comida gostoso, lembra que Deus fez esse prato, Ele mesmo fez esse prato para que você tenha deleite em Deus. Aquela ampla gama de sabores é dado para você, para que você celebre Ele. Senhor, muito obrigado por essa comida gostosa. Ela vem da Tua mão. Em última instância, é o Senhor mesmo que deu essa comida. Okay? Então, o pão nosso de cada dia, o pão cotidiano. Deus, Ele tem prazer em atender as nossas reais necessidades. Deus tem prazer em nos dar uma vida satisfeita, de completude, de forma que Ele receba toda a glória. Mas a oração não para aí. Jesus vai adiante e há aqui um outro pedido aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Lembra, essa oração aqui é para cristãos. Essa oração é para quem ora por meio de Jesus Cristo. E somente quem ora por meio de Jesus Cristo reconhece a necessidade de perdão. Somente quem ora por meio de Jesus Cristo sabe que tem uma real necessidade de ser perdoado. Em outras palavras, aqueles pecadores que oram Pai Nosso, eles estão literalmente, eu achei legal essa expressão de um comentarista, no campo de força da graça e do perdão divino. A ideia aqui, em primeiro lugar, é que nós somos instados a suplicar diariamente nosso perdão que vem de Deus, nosso Pai, por meio de Jesus. Nós somos instados a buscar uma cobertura para as nossas ofensas, para o que a gente vai ver daqui a pouco, nossas dívidas. Perdoa-nos. Essa é a oração recorrente do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele sabe que ele é pecador. O verdadeiro cristão, ele sabe que, ainda que nessa esfera da graça divina, ainda que justificado por meio de Cristo, declarado bem-aventurado por meio de Cristo, ele ainda precisa do perdão diário. E é curioso que Mateus, escrevendo para judeus cristãos, ele emprega a expressão dívidas, que é o modo judaico de tratar pecado. A ideia é que nós defraudamos Deus. Nós pegamos um valor que nós não temos como restituir a Deus. Nós devemos algo a Deus que nós não temos como pagar. E a melhor ilustração desse ponto vem de Mateus capítulo 18, versos 23 a 35. Eu queria ler essa passagem com vocês. Dentro de Mateus, o autor canônico vai usar a mesma noção de pecado como dívida. Uma dívida que não tem como ser paga e só é saldada pela misericórdia do devedor. Mateus 18, versos 23 a 35. Todos acharam aí? Mateus 18, 23, 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo,
trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Vender aqui é vender a escravidão. Já que eles não têm como saldar a dívida, vão ser todos tornados escravos. Acabou a liberdade deles. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo, a ideia aqui é de imediato. Ele acabou de ser perdoado, saiu do palácio. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando, o sufocava pelo pescoço, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Como é que o servo vai pagar se ele está preso? Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. A gente entra nesse último ponto aí. Mas o fato, gente, é que sempre que nós nos apresentamos diante de Deus, nós temos que lembrar que diante do nosso Pai que está nos céus, todos somos igualmente pecadores. Todos estamos em dívida, uma dívida que nós não temos que pagar, só é paga por Jesus que nos torna bem-aventurados, que nos declara bem-aventurados, e então nós imploramos, num ambiente de devoção, de humildade, de quebrantamento, perdoa as nossas dívidas. Isso aqui iguala a todo mundo aqui. Eu costumo dizer que um crente orgulhoso é uma contradição de termos. Um crente arrogante, ele não entendeu ainda o que é graça, logo ele não é cristão de fato. Paulo, em Romanos 3, versos 27 e 28, vai dizer mais ou menos o seguinte: onde está o orgulho? Aí ele responde: o orgulho foi completamente excluído. Por que lei? Pela lei das obras? Pelo nosso desempenho? Aí Paulo responde: de forma nenhuma, pela fé somente. Porque a fé somente é estender mãos vazias para Deus. A fé somente é autodenúncia. É eu confessar que eu não tenho nada para barganhar com meu Pai, o nosso Pai que está nos céus. Eu preciso dele, eu preciso daquele que me ensinou a orar, que é Jesus Cristo, porque eu não tenho nada para saldar a minha dívida que eu tenho com ele. Então, um ponto importante da oração é nós nos apresentarmos diante de Deus o Pai, por meio de Jesus Cristo, clamando: perdoa-nos as nossas dívidas, apaga as nossas dívidas. E o maravilhoso aqui, isso é evangelho, isso é boa nova, é que Deus tem prazer em perdoar a gente. Quando nós nos apresentamos diante dele, quebrantados, sem justiça própria, humilhados, dependentes dele, ele tem prazer em apagar completamente nossa dívida, e ele o fez de uma única vez em Jesus Cristo. Perdoa-nos as nossas dívidas. Mas o texto continua: assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aqui que o negócio fica meio complicado para a gente. Jesus quer ensinar para a gente aqui que a melhor forma de nós provarmos a veracidade do cristianismo é por um santo procedimento. Então, nós somos instados por Jesus aqui a, uma vez tendo provado o perdão da dívida de 10.000 denários, a gente deve estar pronto a perdoar aquele que deve 100 denários para a gente, aquele que não deve nada. Isso aqui é tão importante na oração do Pai Nosso que Jesus terminou a oração, ele volta ao ponto, versos 14 e 15. Eu li isso ontem. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós aqui, gente, somos instados a ter um espírito de perdão entre uns e outros aqui. Entre cristãos não deve haver rusga, entre cristãos não deve haver barreiras, porque Cristo quebrou a grande barreira que havia entre judeus e gentios. Isso acabou. Nós somos agora uma santa comunhão. Então, há que se ter um espírito de perdão entre nós aqui. Dar e receber perdão, porque todos fomos igualmente
perdoados. Nossa dívida foi quitada por aquele que nos ensinará, Jesus Cristo, no Calvário. Ele deu sua carne, deu seu sangue no lugar e em resgate de pecadores. Então, se de um lado nós oramos para que Deus nos perdoe, nós temos que estar prontos na oração a perdoar aquele que nos defraudou. Isso não quer dizer que a gente tem que andar com quem nos defrauda, mas o ponto é, aquela raiz de amargura é completamente removida. Nós não vemos aquela pessoa mais em dívida com a gente, porque se nossa dívida com Deus foi paga, nós então zeramos aquela dívida. Em outras palavras, a ofensa que nos fizeram, a dívida que contraíram contra nós, não nos machuca mais. Ela não mais faz diferença. Se a gente topar com aquela pessoa, que necessariamente não precisa mais ser nossa amiga, a gente não precisa ter amizade com ela, mas nós não vamos responder com ódio, com raiva, com maltrato àquela pessoa que contraiu uma dívida com a gente, porque nós somos perdoados. Nós experimentamos tão grande perdão, então nós temos que ter uma abertura a perdoar, não só aqueles dentro da comunidade da fé, mas mesmo fora. Me impressiona ler a história de crentes perseguidos. É meio chocante para a nossa mentalidade ver na boca de crentes perseguidos um espírito de perdão. Ele não trata o seu perseguidor com desprezo, com raiva ou ódio, até porque ele sabe que a luta dele não é contra carne e sangue, mas contra os poderes espirituais do mal. Mas é interessante, você não vê ódio naquele que sofre em nome do Evangelho. Ele entendeu, a dívida dele foi quitada, então ele agora tem que ter um espírito perdoador. Como Jesus. O que Jesus diz na cruz? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É isso que ele fala. Ele fala isso para militares romanos, ele fala isso para os líderes fariseus, ele fala para as multidões de Jerusalém que estavam vendo a morte dele na cruz e torceram para que ele fosse crucificado também. Ele pede para que aquelas pessoas sejam perdoadas. As mesmas pessoas que pediram para que o sangue de Cristo caísse sobre elas. Isso é muito importante para a gente. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Um comentarista do Pai Nosso, Oscar Cullmann, ele diz o seguinte: não podemos orar pelo perdão de Deus, a não ser que, enquanto oramos, encontremos a nós mesmos na esfera desejada por Ele de seu perdão. Crer em Deus é crer no Deus que perdoa. Isso é Evangelho. Gente, para mim, é triste notar que essa palavra tão bonita, evangelho, evangélicos, se tornou desgastada em nosso país. Pregadores palhafatosos que pregam outra mensagem que não é o Evangelho, cooptaram essa palavra. Mas aqui, nessa passagem pequenininha, você tem boa nova. Deus, por Cristo, tem prazer em perdoar pecados. Deus, por meio de Cristo, que ora junto com a gente, tem prazer em apagar nossas dívidas. E não há nenhum pedido de dinheiro aqui para fazer isso. Não há nenhuma barganha, nenhuma linguagem mágica, mântica aqui para fazer isso. A gente se apresenta a Ele e pede, perdoa as nossas dívidas. E agora a gente tem um espírito de abertura para perdoar aqueles que são nossos devedores também. E aí a última petição, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos aqui uma única petição, mas 2 pedidos nessa petição. Deus é o autor do mal. Isso é um ponto importante dentro da tradição bíblica. Deus é Senhor sobre o mal, mas Ele não criou o mal diretamente, Ele não é o autor do mal. Deus se serve do mal. Deus soberanamente usa o mal, Ele como o poder primário, o mal como a causa secundária. Ainda que Ele não seja o autor do mal, Ele tem o poder de usar o mal para nosso crescimento. Então, se de um lado Deus não é o autor do mal, Deus soberano, Ele pode usar inclusive o diabo para nossa disciplina. O diabo como um cão preso à corrente e que vai até onde Deus estabelece. Então, na primeira frase, não nos deixes cair em tentação, nós rogamos para que Deus nos poupe de tentações. Lembra, Mateus 5, Mateus 6, onde nós estamos, Mateus 4, Jesus é conduzido por Deus ao deserto para ser tentado. Aqui nós estamos de novo diante do Deus que reina, do Deus que faz com que o seu reino venha em poder na consumação no último dia. Aqui nós humildemente pedimos para que Deus tenha compaixão de nós e nos amadureça de outra forma que não a disciplina que provém dele. Essa é a primeira linha. A segunda linha, nós imploramos livramento do mal. E aqui é curioso,
Por isso que eu gosto de exegese bíblica. O mal aqui pode ser neutro ou pode ser masculino, no grego. Isto é, o mal aqui pode ser maldade ou pode ser o próprio maligno. Então, se de um lado a gente pede para Deus tratar a gente com graça, não com misericórdia, não com disciplina, do outro lado, a gente pede para que Deus nos livre do mal cotidiano, da maldade cotidiana. E nosso país está imerso em maldade. Violência aumentando, corrupção, a juventude, falta de sentido, como diz Cazuza, não tem uma ideologia para viver, o mal campeia em nosso país, a justiça torcida, para citar o profeta. Nós precisamos, dia a dia, suplicar, Senhor, a expressão aqui, livra-nos, nos arranca da maldade que ronda o nosso dia a dia. E lembra, ontem eu falei isso, ao mesmo tempo que a gente ora, Deus já está atendendo a gente. Quantas vezes Deus nos livra e a gente não percebe esse livramento? Mas, do outro lado, há o diabo, há esse poder demoníaco que opera na criação, há esse poder demoníaco que maximiza a maldade ao nosso redor. Então, a gente pode orar também, livra-nos do maligno. Livra-nos das garras do diabo. A ideia do texto aqui, no original, é arranca-nos da mandíbula do maligno, arranca-nos da mandíbula da maldade. A ideia é que nós estamos a ponto de sermos estraçalhados, e o estamos. A gente pode não ter consciência disso, mas dia a dia nós caminhamos o fio da navalha. E nós imploramos para que Deus tenha misericórdia e nos livre da maldade cotidiana e daquele que opera por trás da maldade, a malignidade em pessoa, que é o próprio diabo e suas hostes demoníacas. Nós imploramos para que Deus dê livramento para a gente da ação demoníaca. Em outras palavras, Jesus aqui nos ensina a depender e a confiar unicamente em Deus como nosso Pai, aquele que pode nos arrancar do mal e nos poupar das tentações. 3 aplicações para a gente caminhar para o final. Eu quero destacar 3 aplicações, tratar da doxologia e concluir com algumas ideias últimas aí. Mas 3 questões aí para a gente meditar um pouquinho. Primeiro, quando nós oramos, nós somos convidados a rogar com confiança que Deus nos dê tudo que nós precisamos em termos de sustento, em termos de necessidades que nós temos na vida. Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Nós somos chamados, então, a confiar que Ele vai dar tudo o que a gente precisa para suprir as nossas reais necessidades e para termos vida digna. Você tem derramado diante de Deus suas reais necessidades? Esquece as fantasias. Tiago ensina que nós pedimos mal e nós não recebemos porque nós pedimos para gastar nossos próprios prazeres. Tenta guiar a sua oração pela palavra, tenta entremear a palavra de Deus à sua oração, com confiança, e expõe as suas reais necessidades diante de Deus. Você precisa de uma esposa, de um marido? Ok, é uma necessidade real. Ok, coloque isso diante de Deus. Você precisa de uma nova porta de emprego? Peça a Ele. Você precisa decidir qual faculdade, a escola você vai estudar? Peça a Ele. Você tem que mudar de estado, deixar os seus parentes para ir trabalhar em outro lugar? Peça a Deus que guie e oriente, sustente você no processo. E em tudo, ao mesmo tempo que você ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você recebe esse pão, você recebe essa provisão divina com a devida gratidão, como algo dado pelo seu amado Pai, seu grande Pai. Segunda aplicação, nós precisamos dia a dia suplicar perdão e perdoar também. Dia a dia a gente precisa implorar que Deus cubra os nossos pecados, Deus nos limpe, Deus nos transforme. Do outro lado, a gente precisa pedir para que Deus nos dê também um espírito perdoador. Muito fomos perdoados. A gente é chamado a perdoar ao próximo, perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós, dia a dia, devemos suplicar que Deus, por amor de Cristo, apague nossas transgressões, limpe-nos de pecados e a gente agora passa a perdoar o próximo. Terceira aplicação, a gente precisa entregar nosso futuro a Deus. É isso que talvez seja a principal aplicação da última petição. Não nos deixes cair em tentação, mas arranca-nos das garras do mal ou do maligno. Você tem entregado sua vida a Deus? Você tem entregado seu futuro a Deus? Você descansa que Deus vai dar livramento para você e vai guiar sua vida a bom termo?
3 aplicações ligadas às 3 petições. Descansa em Deus. Recebe com gratidão as dádivas que vêm de Deus, o Pai. Busca perdão em Deus. Perdoe o próximo. Terceiro, entregue sua vida, entregue seu futuro a Deus. Concluindo agora a doxologia. E aqui a gente tem um real problema. A maior parte das nossas traduções coloca a doxologia em colchetes. Então vocês vão precisar me suportar um pouquinho para vocês tentarem entender o meu ponto e ninguém ficar escandalizado aqui com o que eu vou levantar para vocês aqui. Essa expressão que está em colchetes, ela geralmente é acompanhada de uma frasezinha que diz que essa expressão, teu é o reino, poder, a glória para sempre, amém, não está nos manuscritos mais antigos. E, de certa forma, isso é verdadeiro. Essa expressão final, essa doxologia, essa celebração final, ela não se encontra nos textos mais antigos do Evangelho de Mateus. Os eruditos têm entendido que essa expressão não é palavra de Jesus. E você não se escandaliza com isso, por favor. Se você der uma olhada nas Institutas de João Calvino, no livro 3, capítulo 20, e o parágrafo 47, um dos últimos parágrafos do tratamento dele do Pai Nosso, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer que essa expressão foi introduzida na igreja grega no século IV depois de Cristo. A igreja latina não conhecia essa expressão. Provavelmente ela foi incluída no texto por algum copista no decorrer do tempo. Só que um ponto aqui. Calvino não conhecia o Didaquê. O Didaquê só foi descoberto no século XIX. Calvino está escrevendo no século XVI. O Didaquê foi escrito muito próximo do Evangelho de Mateus. Os eruditos têm sugerido que o Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos em torno de 60 a 85 depois de Cristo, 50 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de nosso Salvador. O Didaquê foi escrito quase na mesma época, mais ou menos 70 a 150 depois de Cristo, e você pode procurar depois no Google. Didaquê é um manual de instrução bem simples, baseado no Evangelho de Mateus. É quase um resumão do Evangelho de Mateus, especialmente da noção dos 2 caminhos do Evangelho de Mateus. O Didaquê, então, que é um texto que foi escrito muito próximo do Evangelho de Mateus, ele recomenda, no capítulo 8, versículos 2 e 3, que o Pai Nosso seja orado 3 vezes ao dia, e ele traz o Pai Nosso no seu texto. E a versão do Pai Nosso no Didaquê é muito parecida com a versão que nós temos na nossa Bíblia. Só omitida uma palavrinha, reino e poder, a glória é omitida. Então, a versão do Pai Nosso no Didaquê diz, pois teu reino, poder para sempre. Amém. Qual é o ponto aqui? O Evangelho de Mateus era o manual de instrução de vida cristã da igreja primitiva. Esquece capítulos e versículos. Isso é uma criação da Idade Média e da pós-reforma. O texto original não tinha capítulos e versículos. Então, na igreja primitiva, eles não liam a Bíblia como nós lemos hoje, parando e lendo um versículo, e às vezes pregando um único versículo, ou pregando um capítulo e lendo um único capítulo. Não. Na igreja primitiva havia o cargo do leitor. Então, havia o pregador, ele expunha o texto bíblico, e era exposição bíblica mesmo, ele sentava, vinha um leitor, e ele lia para a igreja todo um livro bíblico, de ponta a ponta. Não havia essa noção de parar e continuar na semana que vem. Eles queriam ouvir as instruções dos apóstolos e discípulos. O Evangelho de Mateus era lido todo no culto. Por quê? Lembra, ontem eu falei muito rapidamente, o Evangelho de Mateus tem 5 discursos. O Evangelho de Mateus trata do reino, cada discurso focado em um aspecto do reino. O livro de Mateus era o livro de instrução da nova lei para o povo cristão. As pessoas queriam aprender como viver no meio da perseguição, como falar do reino, como orar. Ok, então vamos escutar Mateus. Alguém já brincou que você pode resumir toda a história da igreja pelo estudo da interpretação de Mateus e de Romanos. Eu acho que tem um fundo de verdade nessa brincadeira. Mateus era muito importante para a igreja primitiva, como outros livros, mas ele era importante. Era um livro de formação, para fazer a cabeça da nova igreja, para ajudar a nova igreja a se portar como comunidade, de fato, desse reino que veio e que virá. Ok, o Pai Nosso era especialmente amado pela cristandade primitiva. E ele era recitado todo final de culto. Acabava-se, o leitor assentava, e aí voltava o bispo ou o presbítero, e ele recitava o Pai Nosso. Então ele recitava, Pai Nosso estás nos céus, seja feita, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, dá-nos o pão nosso cotidiano,
perdoa nossos pecados ou nossas dívidas como temos perdoado nossos ofensores, livra-nos não poupe-nos da tentação e livra-nos do mal. E a igreja respondia, a uma só voz, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Era um responso. Provavelmente a igreja toda, uma só voz, respondendo a oração. Então, muito cedo, tão logo o evangelho já estava circulando na comunidade cristã, copistas começaram a incluir essa resposta de louvor dentro da estrutura do Pai Nosso. Ok? E ela é palavra de Deus para a gente. Essa questão da formação do texto bíblico é uma formação complicada, eu vou dar uma volta aqui muito grande se for trabalhar com isso, mas, por exemplo, pensa em Salmos. Dos Salmos, 70 Salmos são atributos a Davi. Tudo mais vem de Salomão, de Ezequias, filhos de Corá. Eles são a produção que foram compostos durante um longo período de tempo. E uma hora, ok, aqui é a palavra de Deus, aqui para. A mesma coisa com esse evangelho de Mateus. A passagem bíblica aqui, ou melhor, essa expressão foi incluída no texto bíblico, não só como resposta à oração que Jesus ensinou para a gente, mas como uma resposta apropriada, inspirada, reconhecida como inspirada por Deus, tanto que os nossos catecismos, Heidelberg, Westminster, todos eles têm incluído também essa doxologia como a resposta apropriada para a oração. Então a gente pode e deve pregar essa doxologia. E aqui o pois pode estar ligado ao que vem imediatamente antes. Livra-nos do diabo, livra-nos do maligno. E aí você coloca, por que a gente espera que o Pai nos livre do maligno? Porque Ele tem o reino, o poder e a glória sempre e sempre. Essa é uma possibilidade. Mas me parece que essa conclusão toca toda oração. Essa conclusão, ela é o fecho da oração. Por que nós somos convidados a descansar em Deus como nosso Pai por meio de Jesus Cristo? Por que nós somos chamados a ser inseridos nessa súplica junto com Jesus? Porque Deus tem o reino, o poder e a glória sempre, sempre. Isso é doxologia, isso é celebração, isso é louvor. Ontem eu comecei falando que o Pai Nosso que estás nos céus celebra a grandeza desse Pai. Ao mesmo tempo que Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é incriado, Deus tem todo o poder, Deus tem todo o conhecimento, Deus está presente em toda a criação ao mesmo tempo, agora, esse Deus tem prazer em inclinar os seus ouvidos para nós e nos atender pessoalmente, como nosso amado Pai. E esse Deus, Pai Nosso, Ele tem o reino, poder e a glória sempre, sempre. A ideia aqui é que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus eternamente. E a resposta apropriada é amém. Pai Nosso, amém. Nós juntos oramos por meio de Cristo com Cristo e juntos respondemos. O amém é uma resposta da comunidade que ouve oração. O amém significa sim, assim seja. Nós oramos juntos e nós concordamos juntos. A gente cita fora de contexto Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, e a gente tenta conectar isso à oração. Essa passagem bíblica não fala nada de oração, fala de disciplina, outro ponto. Mas ok, vamos lá, vamos trazer a passagem bíblica para o momento aqui, para esse ponto. Gente, nós temos que voltar a orar em comunidade. E em comunidade, repetir, assim seja, amém. Algumas questões para terminar aqui. Nós temos que voltar à Escritura para aprender a orar. Nós estamos sufocados de manuais e livros e palavras de testemunho de oração. Algumas destes testemunhos de oração parecem a história do peixinho, ou a história de pescador. Cada um vai ampliando um pouquinho. Lembra do que eu contei do Lutero ontem? Lutero ora 2 horas, aí daqui a pouco... Mesma citação, Lutero ora 3 horas. Parece história de pescador. A gente tem que esquecer isso. A gente tem que, igual criancinha, agora, reaprender a orar. Onde é a nossa escola de oração? O texto bíblico. Especialmente os Salmos e o Pai Nosso. Nós temos que voltar a meditar nesses grandes textos, os Salmos e o Pai Nosso, para reaprendermos não só a gramática da oração, o vocabulário da oração, mas como orar apropriadamente, em meio à bagunça, o caos, o ruído,
as ruínas do nosso dia a dia. E lembra, eu vou voltar a esse ponto já já, as orações bíblicas cotidianas são curtinhas. São flechas que a gente lança para o céu. Só que, o ponto, nós só permanecemos em oração se nossa linguagem for estimulada pela linguagem bíblica. É meditando e andando com os salmos e com o Pai Nosso dia a dia é que nós vamos permanecer na disciplina santa da oração. Vai ter dia, e todos nós experimentamos isso, e ai de quem disse que não, tem dia que a gente não quer orar. Tem dia que parece que Deus nem vai escutar a gente, parece que o céu está cinza, e em vez da face amorosa, a gente tem a face santa, reta de Deus sobre nós. Tem dias que a gente vai estar doente, e essa doença vai levar a gente a travar a oração. Tem dias que a gente vai estar acossado pelo demônio, e isso vai levar a gente para longe da oração. Como a gente ora no dia mau? Se nós temos a disciplina de orar o texto bíblico, nós vamos lembrar do texto bíblico como nossa palavra de oração. Num tempo de crise, eu e você, a gente pode não ter as palavras apropriadas para colocar diante de Deus, mas a gente lembra do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Deus, sê comigo nesse dia. Isso é oração. E essa oração que agrada a Deus. Nós temos que voltar, então, a reaprender a orar com os salmos e com o Pai Nosso. O Silas ontem fez propaganda de um texto dele que está na internet. Eu vou tomar liberdade para fazer propaganda de um texto meu. Eu sou editor de uma revista teológica chamada Teologia Brasileira. Teologia Brasileira é www.teologiabrasileira.org ou .com.br. Você entrando no site, você vai descendo o site, lá embaixo tem um texto intitulado Uso dos Salmos da Devoção Cristã. É um texto meio curto, tentando ajudar a como você pode incluir os salmos na sua oração diária. Então você tem ali, inclusive, um roteiro para você, por exemplo, orar os salmos todos uma vez por mês, você caminhar com o saltério como livro de oração. Então, primeira aplicação para nós caminharmos para o final aqui. Retorne à Escritura para aprender a orar. Tapa os ouvidos para os testemunhos contemporâneos, para as histórias contemporâneas, para a literatura contemporânea, deliberadamente volta ao passado. Redescobre o prazer de ser guiado nas suas orações pela própria palavra de Deus. Lembra? Deus fala. Isso exige nossa resposta, mas a gente não entrega a nossa imaginação. Deus ensina a nossa linguagem da oração. Segunda aplicação. A gente tem que reaprender a arte de orar com brevidade. Como orar sem cessar? Essa é uma exortação bíblica. Ore sem cessar. Aí a gente tem esses testemunhos legalistas de oração. Muita oração, muito poder. Olha, irmão, você tem que todo dia acordar às 4 da manhã, já que você vai às 6 para o trabalho, né? Então você tem que acordar às 4 da manhã e gastar 2 horas todo dia em oração com Deus. Ok, humanamente falando, são poucos os que alcançam esse tipo de padrão. Aí sabe o que acontece? Dá um estalo dentro da gente, a gente diz, olha, esse padrão é inalcançável, num grande centro urbano onde eu vivo, não consigo alcançá-lo, não consigo orar, parei de orar. Mas aí a gente finge, né? A gente vai para o culto de oração, fecha os olhinhos, repete os chavões. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tá? Te adoro na beleza da tua santidade. É salmo, mas nem sabe o que significa isso. Ok. Como a gente ora sem cessar? Recapturando o espírito de oração da própria Sagrada Escritura. Quer ver uma oração muito bonita? Eu sou encantado com essa oração. Lucas 18, verso 13. Meu horário já estourou já. Eu vou tomar choque também depois. E é texto bíblico. E você, no dia de crise, pode usar essa oração para você também. Mateus 18, 13. Ó Deus... Lucas 18, 13. Ok. Ó Deus... Sê propício a mim, pecador. Se você volta um pouquinho, você vê a oração do fariseu, toda cheia de justiça própria, toda calcada no seu desempenho, longa, e a oração é desprezada. Mas o publicano, de pé, olhando para o chão, ele bate no peito e diz, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quer ver outra oração bonita? Você vira a sua página, Lucas 18,
verso 38, depois verso 39. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é oração. Na acepção mais bíblica da palavra. Quando John Huss morreu, ele foi queimado da fogueira por ordem do Concílio de Constança, 1415. A oração que estava nos lábios dele enquanto ele era queimado era justamente essa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós somos chamados a orar. No dia mal, você talvez pense, eu não tenho palavra para me dirigir a Deus, eu não tenho nem vontade para me dirigir a Deus, mas Deus falou por você. Deus botou na boca de Jesus as palavras que você pode proferir para o seu próprio Pai. E basta você clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. A gente tem que voltar a reaprender essa arte da oração, uma oração urgente, centrada, sem barriga, para usar a expressão do teatro, uma oração toda focada em reais necessidades nossas, mas especialmente na dádiva daquele que nos oferece suas bênçãos. Orações breves. A gente tem que reaprender as orações breves para orar todo o tempo. E a gente reaprende essas orações no texto bíblico. Volte aos Salmos, volte ao Pai Nosso. Terceira aplicação, e eu vou parando por aqui. A nossa oração não é individualista, mas nossa oração é pessoal e comunitária. O que eu quero dizer com isso? Nossa tradição evangélica, tanto americana como brasileira, é fortemente individualista. Nós falamos de tempo de oração silenciosa. Nós pensamos apenas na oração feita no quarto, achando que é nosso quarto mesmo, com janelinhas, porta entreaberta, etc. e tal, quando o quarto é dispensa, como a gente viu ontem. Mas lembra, nós oramos ao nosso Pai. As imagens bíblicas são comunitárias. As imagens bíblicas falam de aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, Deus estabeleceu um pacto com o seu povo, Deus tem um reino, Deus em Cristo, ou Deus deu a Cristo um corpo, nós somos a família de Deus, nós somos templo do Espírito, nós somos edifício do Espírito Santo. Todas imagens ligadas à comunidade. Então, eu quero inverter a ordem aqui. Geralmente, quando alguém está insatisfeito com o culto, qual a nossa resposta para ele? Ah, sua semana não foi legal, você não andou na presença de Deus, por isso que você está achando que o culto foi chato. Não, a ordem é o contrário. Nosso culto tem que ser o lugar onde nós juntos permanecemos em oração. Porque se aquela celebração que a gente presta como corpo, como edifício, como templo, como reino, como povo do pacto, como povo da aliança, é uma adoração real, nós vamos permanecer orando durante a semana. O argumento é justamente o contrário. Não há cristão solitário no Novo Testamento. Essa noção de devoção solitária é uma perversão da visão bíblica. Eu gostaria de estar errado, talvez vocês fiquem chocados comigo aqui, mas a Bíblia lembra que, de um lado, é cada um de nós que se apresenta diante de Deus. Deus ama cada um de nós por nome. Deus nos chama pelo nome. Nosso nome está gravado na palma das mãos de Deus. Do outro lado, ele pega esse monte de nomes, histórias pessoais, e sonhos e anseios e nos coloca num reino, num pacto, numa aliança, numa família, num edifício, num templo, onde ele mesmo habita e opera. O reino é real aqui. E porque o reino é real aqui, nós expandimos o reino lá fora. Então, nós precisamos reaprender a orar com irmãos e irmãs. Algumas pessoas dizem, eu não consigo parar 15 minutos para orar em casa, sozinho. Mas se você tem mais 2 ou 3 pessoas para orar junto, você vai parar 15 minutos. E você pode parar 15 minutos de manhã e talvez orar o Pai Nosso de manhã com mais 2 ou 3 pessoas. Pode parar mais 15 minutos depois do almoço ou antes do almoço, com mais alguns irmãos e irmãs. Pode parar mais 15 minutos à noite. No final, você gastou 40, 50 minutos em meditação e oração naquele dia diante de Deus. Nós precisamos de nossos irmãos e irmãs. Nós precisamos aprender a orar Pai Nosso. Que a gente permaneça em oração. Que a gente ore para ter intimidade com Deus nas alturas. Que a gente ore para saborear Deus, para ter Deus de fato como nosso Pai. Que a gente ore para conhecer e ser conhecido por Deus, Pai, por meio de Jesus Cristo. E que a gente
com liberdade, como filhos e filhas amados, a gente possa derramar diante de Deus as reais necessidades. Pão, perdão e livramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.